a gente se depara com uma realidade que é a realidade do Marajó. Na realidade do Marajó, a gente tem diversas ilhas e diversas comunidades ribeirinhas que nunca tiveram presença missionária, não tiveram contato com igrejas. E uma das cenas que a gente vê ali naquela região é pequenas canoas, né, se aproximando das grandes embarcações para pegar doações de roupas ou doações até de biscoitos e coisas que as pessoas levam para essas pessoas. E essas canoas se aproximam das grandes embarcações, as pessoas jogam doações. E o que tem me vindo à mente é se aquelas pessoas têm contato com o Evangelho. E o relato que a gente tem é que existem comunidades próximas em que alguns missionários, algumas pessoas próximas de nós já foram, mas existem muitos lugares ainda que não teve presença nenhuma, que só se ouve falar. E são pessoas extremamente carentes em todos os sentidos e principalmente da verdade do Evangelho. E a gente sabe que o Evangelho ele transforma e ele preenche esse vazio no nosso coração. O norte do Brasil é uma região com várias florestas e rios incríveis, mas também uma das regiões com mais carência bíblica e com muitos povos que possuem pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Entre eles, os ribeirinhos, os indígenas e os surdos. Tivemos o privilégio de conhecer uma história de cada grupo, especificamente em duas cidades, Macapá, capital do Amapá, e Afuá, no Pará. A primeira cidade foi criada para proteger a região da invasão de estrangeiros, especialmente dos franceses. À margem do rio Amazonas, Macapá é conhecida como a capital do meio do mundo, devido à sua posição geográfica atravessada pela linha do Equador. A formação das várias etnias no estado do Amapá é resultado de um processo histórico complexo, que envolve a interação entre povos indígenas nativos, colonizadores europeus e mais tarde africanos trazidos como escravos. A segunda cidade é conhecida por sua vasta rede de rios e igarapés. Afuá se desenvolveu como um importante centro de comércio e pesca na região, e é construída sobre palafitas por causa das inundações causadas pelas marés. E é muito curioso ver uma cidade que não possui nenhum carro, apenas bicicletas como meio de transporte. Até mesmo a ambulância funciona assim. Tanto encanto que faz um enorme contraste com uma realidade triste da região. Afuá faz parte da Ilha do Marajó, que leva o título de pior IDH do Brasil e que é marcado pelos constantes crimes de abuso infantil e tráfico humano. Quadros que não acompanham a beleza da formação dos povos ribeirinhos na ilha, que também foi marcada pela convergência de diversas culturas e etnias que preservam tradições culturais e conhecimentos passados de geração em geração. As barreiras linguísticas e o isolamento geográfico são desafios significativos para levar as boas novas a esses povos. No entanto, nos anima saber que o Evangelho é supracultural, revelando-se de maneira única a cada cultura. E já temos um vislumbre do final dessa história através da visão de João, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do Cordeiro. Entre as muitas histórias do norte do Brasil, encontramos a de Curipana, uma indígena da etnia Palaí. Ela cresceu na aldeia e agora vive na casa do indígena em Macapá, dedicando-se aos estudos. E come o que você come açaí com o que lá? Mais peixe. Com peixe, né? Assado.
Pakangase, episitangase, episipayeshirina pelingase, moramay po tempitabanitase. Acho que é isso. Tarase, pakako, episitangko, café nanko, tarare tapita. Até utilizei da então centro bona. Também a mensagem que te é na Napoli. É tope era né? Dinheiro que mora também a mensagem na bui moro, cura moe na mana, na alimentação me. Moro bui na na sai merma kana maro, tose maro. Moro tu kita poi imuka gana nase arang patapona ipika ko tuna poi mai kurigato me te noko mata pia kai mako asakoro dia me manane noko e keito me shishia ka telinko moratonya oripaka telinko ikunanga to me kumami ta bogonya. A língua palaí, apesar de ter a Bíblia escrita traduzida, não possui a tradução oral, forma essencial para que os nativos possam compreender a Bíblia, uma vez que são de tradição oral. Essa realidade nos lembra que ainda há muitos que nunca provaram do beiju da vida e não reconhecem o grande cacique. Abraham é tababure, Jesus tababure. Ena Jesus tababure ya sai nara mana ma poto bersama pakai kuri kau poko tai sini pakai ada nih digitalisasi bekerja angkor masel tama futura mechi tama pomire ekarase ali como catuara por esqueta mo wana poita dia tu botar me cara tá mal para peita de pessoa. Aí esse é meu sonho desde terceira série, né, quando teve ensino religioso, né, que eu queria fazer teologia, mas nunca tive a oportunidade, né. Mas quem sabe foi, Meu nome é Newton. Tenho 33 anos. Nasci em Afuá. Sou surdo. Trabalho com construção de barco e com objetos de madeira. Em Afuá existia uma base missionária só de surdos, da qual ele fazia parte. Uma iniciativa incrível, uma vez que os surdos estão entre os grupos menos evangelizados do Brasil, com mais de 9 milhões de pessoas, das quais apenas 1% se declara cristã. Infelizmente, a base precisou fechar devido à falta de apoio, mas esse homem permaneceu lá, firme, em seu propósito de alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Um tempo atrás, não sabia, não conhecia quem era Jesus. Só que Deus mandou uma missionária
a Denise, onde eu aprendi a palavra de Deus. Antes, eu bebia, fumava, brigava, mas só que Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Tem alguma história bíblica, qualquer uma, que é marcante para você? A história de Davi e Golias. Porque aprendi que a vida tem seus desafios, é difícil, mas só que Deus nos dá força para vencer. Deus me ajuda todos os dias de vida na construção de barco. Um tempo atrás, eu construí um barco para alcançar surdos e visitar os ribeirinhos, levar a palavra de Deus para pessoas que não conhecem. E eu fiz um barco pensando nesse objetivo de buscar vida para Deus. Precisamos encorajar pessoas dispostas a vir servir a Deus e alcançar os surdos daqui do Afuá, porque é muito difícil pessoas saírem de casa para virem pregar o Evangelho aos surdos do Afuá. Então precisamos encorajar pessoas para virem para o Afuá. Às vezes é difícil a comunicação entre as pessoas e a mim, mas só que vejo pelo lado bom da vida, que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus me escolheu surdo para alcançar mais vidas para o reino. Navegando pelos igarapés da Amazônia, encontramos seu Raimundo, que vive com a sua família em um dos locais mais isolados. Dono de uma simplicidade imensa, ele ama sua família e o seu lar. Seu Raimundo já ouviu falar de Deus, mas além de ser analfabeto, não possui uma Bíblia em áudio. Essa é a realidade de muitas famílias ribeirinhas espalhadas pelo rio Amazonas, sem uma comunidade de fé para congregar, professores da Bíblia ou missionários que os visitem regularmente. São mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem a presença da igreja evangélica.
Eu vim para cá com 12 anos e hoje eu estou com 64 anos nesse local dessa posse de terra. Sempre gostei de morar aqui, estar junto com a minha família. Isso para mim é uma grandeza que eu acho. Tá entendendo? Olha, meu serviço eu sempre amei. A minha vida toda, o meu trabalho que hoje eu tenho essa idade, mas eu sempre gostei de trabalhar assim na cultura, com plantações, a legume de alimento, milho, melancia, feijão, jerimum, essas coisas assim, e trabalhar no açaí também, que é outro fruto que nos sustenta. Eu percebo que tudo que eu faço é com força de Deus, vontade de Deus. Seu filho amado, pra nos salvar e perdoar. O senhor conhece alguma história da Bíblia? Bastante. Olha, eu não conheço bem porque eu não estudei. Nessa época que eu estava crescendo, tinha dificuldade de estudo no interior. A gente não tinha ainda condição de estar numa cidade, comprar uma casa. E aí eu não teve estudo. Só assinei meu nome mesmo. E nisso fiquei. Algo que você escutou ou algo que você ouviu sobre a Bíblia, que de repente alguém falou, alguém que marcou a sua vida, assim, esse aqui é um ensinamento que eu ouvi. Olha, isso aí, eu não estou bem para responder essa parte. Mas muitos já me trouxeram essa palavra da Bíblia, como aqui meu irmão, vários irmãos, e eu também não decorei bem, né? Não tenho bem coisa porque a gente pouco também tem uma dificuldade assim, que para sempre estar no lado dos irmãos num culto, para a gente aprender mais, decorar mais, para a gente aprender mais, a gente tem com essa dificuldade assim, né? E se o senhor tivesse aqui uma Bíblia que fosse, não de ler, mas de radinho, de escutar? Sim. A Bíblia, escutar a Bíblia inteira. Você acha que ia ser bom ter aqui? Olha, eu achava que seja bom, porque a gente escutando efetivamente, a gente vai aprendendo, vai decorando, lá na frente a gente pode estar mais aprendido, responder melhor e repassar para outras pessoas melhor. A vida, se for devido, o alimento, a nossa força para nós fazer aquilo, uma roça para adquirir o alimento, eu agradeço. No amanhecer, no anoitecer, me dá força e me sustenta nisso. Os acenos da Amazônia estão vindo de quem quer abrir a porta de casa para receber a boa notícia da grande história. São acenos para quem deixa Cristo habitar em si e anunciar a esperança da glória. Como fazer com que os povos possam receber o Evangelho da forma que ele se conecte com seus corações? Quem irá sinalizar, atracar o barco e dividir o beiju? Não sei se você sabe, mas na realidade do povo ribeirinho, muitas pessoas tiram suas vidas perturbadas às vezes por essa solitude, essa solidão,
que permeia nesse tipo de ambiente e até perturbação em relação aos espíritos. É um povo que acredita muito, né, em manifestações espirituais e tudo isso colabora para que esse povo às vezes ande perturbado. E a gente sabe que a luz do Evangelho é essa luz que traz paz, que traz clareza, um entendimento. Então uma das necessidades que eu me vejo assim atender não só na região do Marajó, mas na região ribeirinha de todo o Amapá e dessa região Amapá, Pará, né, que é tudo muito ali colado, é chegar a esses lugares mais afastados. E para isso a gente precisa de trabalhadores, a gente precisa de pessoas, né, que tenham esse amor no coração para trabalhar com esse povo, com o povo ribeirinho, com o povo marajoara, esses povos que estão isolados em lugares, né, difíceis, onde tem muito mosquito, onde tem cobra peçonhenta, essa região amazônica mesmo, essa selva brava, né, como se a gente pode dizer assim. Trabalhar no norte é muito desafiador, mas o norte tem um povo maravilhoso que quando a gente tem contato com esse povo a gente se apaixona, seja o indígena, seja o ribeirinho, seja o quilombola, seja o caboclo, aquele que trabalha na roça, que faz a sua agricultura ali com mandioca. Esses povos, quando a gente trabalha com esses povos, é gerado um amor no nosso coração. É um povo que você chegou na casa dele, ele quer te dar o café, ele quer te servir um café ali na hora, ele quer fazer uma tapioquinha para você. No almoço ele vai atrás de um peixe, ele vai atrás do açaí, para você comer açaí com peixe ou com alguma caça. É um povo que não tem como não se apaixonar e um povo que expressa a graça de Deus. Então se você tem pensado, orado em servir a região norte, se prepare, você vai ter muitos desafios, com as suas dificuldades, talvez como qualquer outra nação no mundo. Mas tenha certeza que obedecendo a voz de Deus e com ousadia, né, vivendo tudo aquilo que Deus tem para você, você vai viver coisas maravilhosas nesse lugar. Eu não me arrependo de maneira alguma de servir o Senhor, de obedecer o Senhor e servir o Senhor aqui na região norte. A gente tem entendido no Senhor que nós fomos chamados para equipar, impulsionar e ecoar as coisas do norte, da região norte do Brasil, para todas as nações. E desse lugar, com certeza, vai sair uma onda de missionários. Então, se você tem ouvido isso do Senhor, vem com a gente, que você vai viver grandes experiências com Jesus. No norte do Brasil, diversas bases missionárias estão recebendo voluntários e missionários para anunciar as boas novas. É o movimento do Corpo de Cristo em direção ao Marajó. Esse é um chamado para que os seguidores de Jesus naveguem tanto para pescar quanto para somar com os pescadores que já estão nas águas. Embora essas águas pareçam abundantes, a Amazônia, na verdade, acena em busca de uma água, a água que sacia a sede para sempre.